E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos aqui para mais uma aula e falaremos hoje do capítulo dos crimes contra o sentimento religioso, certo? E dentro desse capítulo, nos direcionaremos ao artigo 208, que está tipificado o crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, beleza? Vamos falar então, que crime é esse, né? Olha só, a descrição típica do crime é a seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, certo? Olha só, gente, a Constituição da República Federativa do Brasil, certo? Consolidando ainda mais a ideia de proteção ao sentimento religioso e à liberdade de crença e de culto, ela estatui no artigo 19, inciso 1, o seguinte, olha só: é vedado à União, aos estados, o Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes, o seu funcionamento, manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Deste modo, gente, olha só, estamos diante de um Estado laico, ou seja, um Estado não confessional, beleza? Que acontece o seguinte: ele não só deve, o Estado não só deve respeitar, como também proteger a liberdade de todas as religiões, desde que não atente contra outros direitos individuais ou coletivos, certo? Vamos lá. O bem jurídico protegido por esse dispositivo legal, gente, é o sentimento religioso, é a liberdade de culto e de crença, desde que não ofendam a ordem pública e nem outros direitos individuais e coletivos, também protegidos por lei, certo? Vale salientar aqui, gente, que o bem jurídico protegido, ele tem status de direito fundamental, certo? Ele tem status de direito fundamental assegurado pelo artigo 5º, inciso 6º da Constituição da República, nos seguintes termos: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Beleza? Quanto ao objeto material do crime, a depender da conduta praticada pelo agente, poderá ser a pessoa que sofreu o escárnio em virtude de sua religião, a cerimônia ou o culto que foi impedido ou perturbado, ou o ato, objeto de culto que foi vilipendiado. Esses são os objetos materiais do crime. Pode figurar como sujeito ativo desse crime, gente, qualquer pessoa, certo? Qualquer pessoa poderá, então, figurar como sujeito ativo deste crime. O sujeito passivo desse crime será identificado a depender da conduta praticada pelo agente, beleza? Essa conduta poderá ser o seguinte, gente: na prática do escárnio, se o cara praticar o escárnio, será a pessoa física determinada que sofreu contra ela esta ação criminosa em virtude de sua religião, beleza? Vale acentuar aqui, gente, que o escárnio direcionado contra os crentes, exemplo, em geral, de forma geral, não se enquadra nessa tipificação, É determinado, não se enquadra nessa tipificação. O escárnio de forma geral. Nota-se, então, que a questão é questão direcionada. A prática do escárnio deverá ser voltada à pessoa física determinada
e não a classe de pessoas, beleza? Então o direito penal está punindo isso, pessoa física, né, contra pessoa física determinada e não a classe geral. Na prática do impedimento ou perturbação do culto religioso, será o sujeito passivo, a pessoa nessa que vai sofrer, a pessoa que sofreu diretamente a ação criminosa. Por exemplo, o pastor, o padre, etc., né? A coletividade religiosa daquela cerimônia ou culto que foi alvo, tá, da ação criminosa. Por exemplo, os membros da igreja, os membros da comunidade religiosa, esses sofrerão a ação da criminosa. E no caso da prática do vilipêndio, será a coletividade como um todo, que se sentirá atingida pela ação criminosa. Daremos mais exemplos aqui na frente. Olha só, gente, a descrição típica do crime de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, tá? Possui 3 núcleos do tipo, formando 3 condutas típicas distintas. Vamos a cada uma, olha só. A primeira conduta típica, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. A segunda, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. E a terceira, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Certo? Essas 3 condutas. Vamos falar de uma por uma aqui de forma resumida. Olha só, a primeira conduta, gente, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, tá? O que é isso? Neste tipo penal, a conduta é o verbo escarnecer. O que significa esse verbo escarnecer? É zombar, certo? Achincalhar ou ridicularizar alguém em virtude de sua crença ou função religiosa, certo? A crença religiosa, gente, é a fé, a convicção em uma doutrina religiosa sobre uma divindade e um poder sobrenatural que excede aos homens, beleza? Esse é o conceito de direito penal para essa questão religiosa. E a função religiosa, tá? É um ministério exercido por uma pessoa, tá? Exercido por uma pessoa ou participa, tá, da celebração de um culto ou de uma organização religiosa. Como exemplo, pode-se citar o pastor, né, ou pastora, padre, sacerdote budista, freira, o rabino judaico, enfim, todas essas pessoas que estão de frente ali, tá? Esse tipo penal abrange a proteção das pessoas acima citadas, tanto no exercício de seu mistério, quanto fora dele. Contudo, em função dele, tá certo? De função religiosa. Trata-se de um crime de forma livre, os meios de execução usados pelo agente poderá ser palavras, gestos, desenhos escritos, qualquer outro meio, gente, capaz de ridicularizar a pessoa, achincalhar, zombar da vítima publicamente, tá? Por conta de sua crença ou função religiosa, ou seja, função nela exercida, tá? É imperioso acentuar que o elemento, tá? A elementar do tipo publicamente, gente, tem que está no sentido de praticar isso na presença das pessoas, ou ao menos à vista de várias pessoas. É essencial para a configuração do crime que ocorra isso. Contrariamente a isso, ou seja, sendo o escárnio cometido somente entre o autor e a vítima, estaremos diante de um crime de injúria religiosa, certo? Outra coisa, vamos para a segunda conduta. A outra conduta é impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Olha só, senhores, o segundo tipo penal descreve os núcleos impedir, que tem o sentido de obstar, não permitir, tá? Não permitir que comece ou que prossiga a cerimônia ou a prática de culto religioso, certo? Neste, por exemplo, ó, o agente, ele trava as portas,
tá? De um local da cerimônia ou do culto, para que ninguém entre e realize tal evento, ou paralise totalmente o evento de forma a não mais prosseguir na programação regular, certo? E o núcleo perturbar? Ele quer dizer atrapalhar, incomodar, tumultuar a cerimônia ou a prática do culto religioso, não permitindo a normal programação com os atos, por exemplo, né? A pessoa pode atrapalhar, perturbar com gritos, palavrões, barulhos, retirando a atenção e a tranquilidade daquelas pessoas que estão ali assistindo a cerimônia ou o culto religioso, tá certo? Cerimônia, gente, é um ato religioso, não é isso? Que possui certa solenidade em sua realização. Por exemplo, é o casamento, a missa, o batizado, a prática de culto. É um ato religioso que não possui solenidades específicas, onde há um sentimento de fé e adoração por parte de seus membros a determinada divindade, certo? Por exemplo, aqui, a reunião de louvor, a novena, a adoração, é o culto, né, gente? Que acontece nas igrejas aí, geralmente, ou a missa. Para a caracterização deste delito, gente, é indiferente que a conduta do agente se dê dentro do templo, ou seja, dentro da igreja ou fora dela, tá? Como, por exemplo, o culto ou a missa realizados às vezes em uma rua ou numa praça pública. Se forem perturbados e impedidos, configura crime, certo? Vale reiterar ainda, gente, que as cerimônias ou prática de cultos religiosos de maneira nenhuma poderão atentar contra a moral e os bons costumes, sob pena de serem vedados por lei. Beleza? Isso tem que ficar claro, né, a todos. A terceira figura, gente, é vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Olha só, senhores, neste primeiro, o tipo penal, a conduta é o verbo vilipendiar, que significa desprezar, ultrajar o ato ou objeto de culto religioso. Como exemplo, pode-se praticar o vilipêndio, né? O agente que joga a imagem de um santo da igreja lá no chão, ou chuta com desprezo, profere palavrões contra, né, a imagem, contra um santo e etc e tal. Isso é vilipendiar, não é isso? Publicamente. Ato configura-se pela cerimônia ou pela prática de qualquer culto religioso, gente. O objeto, por sua vez, é constituído por qualquer coisa material sobre a qual se exerça qualquer prática de cerimônia ou culto religioso. Por exemplo, gente, imagens de santo, os cálices da igreja, tá? Peças consideradas consagradas da igreja, livros, terços, púlpito, tudo isso vilipendiado é crime. Mistério se faz, gente, observar que os objetos a serem vilipendiados devem ser aqueles consagrados pela religião, por isso utilizado em suas cerimônias e cultos, sendo o caso de objetos que se encontram expostos à venda ou em uma loja ou uma fábrica, né? Em uma banca de camelô e qualquer coisa desse tipo, a conduta do agente não se enquadrará tipicamente neste crime, visto não estar envolvido ali o sentimento religioso nestes casos, tá bom, gente? Ainda, para a caracterização desse delito, também é indiferente, tá? Que a conduta do agente se dê dentro ou fora do templo, da igreja ou da catedral, tá certo? Por exemplo, na rua ou na praça, tá? Trata-se de um crime de forma livre, né? A pessoa pode, né, cometer por qualquer meio de execução, tá certo? Qualquer meio de execução pode ser usado pelo agente para vilipendiar, tá? Essas situações aí. Pode ser por palavras, por gestos, por desenhos, escritos ou qualquer meio idôneo para menosprezar ou desfazer do ato ou objeto de culto religioso, tá bom? Reitera-se também aqui, gente, da mesma maneira que no tópico anterior, que é elementar do tipo publicamente. Tem o sentido de estar na presença de outras pessoas
ou pelo menos à vista de várias pessoas. É essencial para a configuração do crime, tá? Em tela que isto aconteça, tá bom? O elemento subjetivo dessa infração penal, gente, é o dolo, tá? É o dolo direto ou eventual, consistente na vontade livre e consciente de escarnecer de alguém publicamente em virtude de sua religião ou da função religiosa que exerce, ou, né, a intenção, né, a vontade de impedir ou perturbar a realização de cerimônia ou prática de culto religioso, ou ainda, tá, o intuito, a intenção de vilipendiar publicamente ato ou objeto consagrado ao culto religioso, certo, gente? Então o camarada tem esse dolo, se ele foi detectado esse dolo na conduta dele, responderá pelo crime. Na figura criminosa constituída pelo núcleo escarnecer, o tipo penal também exige, gente, um fim especial de agir, né? Na conduta do agente que se perfaz pela expressão por motivo de crença ou função religiosa, certo? É a exigência, então, que a gente chama do elemento subjetivo específico do tipo, né? No comportamento do agente. Por que isso é importante, gente? Acaso esteja ausente essa finalidade específica na conduta do agente, restará afastado o crime em estudo, tá certo? Lembrando que o Código Penal não trouxe previsão da modalidade culposa para o crime em estudo, beleza? Então é dolo ou crime algum, certo? Deste modo, ou o sujeito então age com dolo e o crime se configura, ou não há dolo, não há que se falar em conduta delituosa, tá certo, gente? Senhores, ó, valeu essa aula aí. Reflitam bem, assistam devagar os detalhes dela, consulte, que vale a pena, que são questões bastante importantes e do nosso dia a dia, né, gente? Estamos mais uma vez aqui, agradeço a todos, tá? E se inscrevam aí no nosso canal para continuar nos seguindo, para obter essas informações, né? Atualizar seu direito penal para concurso, para a operação do direito, tá certo? Para a prova da OAB, tudo isso vai ser de muita valia para você, essas informações. Temos nossa obra, ó, Direito Penal Parte Geral, é só entrar em contato comigo, tá? Pelo Instagram, pelo direct ou pelo WhatsApp, se tiver meu número, que a gente faz um preço ótimo aqui dessa obra para vocês, Doutrinária Parte Geral, volume 1 da nossa obra Direito Penal, tá bom? O volume 2 está vindo aí, gente, até o final do ano, tá? De 2024, se Deus quiser, estaremos lançando o próximo volume. Valeu, aguardo vocês na próxima aula.